Oi, gente de paz e bem. Oi, gente de 247. 247, você sabe o que é? 24 por 7. É a ideia de estar no ar todos os dias da semana, 24 horas. É isso. O mundo do YouTube é esse mundo, né? Depois que a gente põe no ar o vídeo, ele tá aí, girando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode assistir quando você tiver. Então, é uma saudação que acontece atravessando o tempo nesse momento para mais um encontro muito especial aqui ao vivo no canal Paz e Bem e depois com retransmissão pela TV 247. Uma conversa com Faustino Teixeira. Faustino Teixeira, Paz e Bem. Hoje vai ser um encontro muito delicado e, ao mesmo tempo, muito inovador. Faustino vai trazer para nós uma reflexão sobre o diálogo que eu garanto a vocês. É absolutamente inovadora, revolucionária mesmo, traz conceitos novos, relança o tema do diálogo de uma maneira muito impressionante. Estou muito impactado pelo roteiro que ele me mandou e tenho certeza que todo mundo vai gostar demais dessa conversa. Faustino, tudo bem com você? Tudo bem, uma alegria, um abraço para todo mundo que está assistindo. Eu vou trabalhar um tema que é um dos 3 blocos da minha pesquisa de vida atual, né? O mais forte é o da mística e da espiritualidade. Tem um bloco da teologia das religiões, que nós vamos dedicar alguns dias a eles também, como Jacques de Puy, por exemplo. E o bloco do diálogo, que é esse que nós vamos falar hoje. São 3 campos de pesquisa que eu tenho feito na vida, e é claro que nesses últimos meses dedicando-me mais ao Grande Sertão Veredas, aguardando a publicação da revista do Instituto Humanitas, da Unicinos. Eu acabei de escrever o meu texto sobre Guimarães Rosa, sobre a metafísica do Grande Sertão, né? Para justamente divulgar essa temática, tocando um pouco o território nacional. Então, esse texto que eu vou falar hoje, eu já tinha escrito um artigo mais amplo, publicado na revista Horizonte, da PUC de Belo Horizonte, sobre as malhas da hospitalidade, e depois ampliei o texto, refundei o texto, aproveitando o meu estágio pós-doutoral em Veneza, né? Que eu passei uns 6, 7 meses em Veneza, trabalhando o tema da hospitalidade. Então, eu escrevi um texto que está virando o capítulo de um livro que vai ser publicado na Itália pela editora Queriniana, na Biblioteca de Teologia Contemporânea, que é uma das coleções mais importantes mundiais de teologia, da Itália, da mais importante, da Queriniana, onde saiu Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, os livros de John Sobrino e outros da Teologia da Libertação. E eu fiquei muito feliz quando a Queriniana aceitou o livro. Está praticamente pronto, já deve estar saindo na Itália, e vai sair no Brasil, na revista Horizonte Teológico, do Instituto São Tomás de Aquino, de Belo Horizonte, que pediram um texto, e eu falei lá sobre isso. Então, hoje, o que nós vamos ter aqui é uma antecipação das reflexões do Faustino neste texto. Deixa eu saudar, antes de falar do texto, e aí devolver para o Faustino começar essa conversa com a gente, saudar a Sandra Altava, que está aqui com a gente desde Ibiúna, Regina Parenza, de Porto Alegre, a Ana Margarida Pereira Pinto, dizendo aqui, pronta para a aula, a Jaissa Lima Santana, grandíssima amiga, muito querida, a Carla Pavão, aqui do canal Paz e Bem, né, do Caminhos do Espiritismo, sempre já estamos juntos, a Elvira Gonçalves, a Alessandra de Paula Silva, o Glécio Tavares, grande lutador, Vanessa Vasconcelos, o Fernando Antônio de Rezende, mandando boa tarde, Maria Goretti, boa tarde, Mauro, a Maria Goretti Simões, boa tarde, Mauro, e meu ex-professor Faustino, então, ex-aluna do Faustino Teixeira, provavelmente aí em Juiz de Fora. O Pedro Lula Cândido, mandando um abração de Florianópolis, dizendo que anda com saudades, Evelyn Lima, de Maceió, Chico Teixeira, parabéns, meu irmão. Um abraço fraterno aqui do Rio de Janeiro. Você é irmão de sangue mesmo, né? O Chico Teixeira é o que me dá as dicas de como me postar na entrevista, que eu não sou muito dado a essa experiência jornalística. Ele como ele é jornalista,
ele me passa as indicações. Cada semana ele fala, melhora isso, abaixa a voz, não faz propaganda de firma em camisa, então ele me dá os toques que estão sendo muito legais. O Tito tem sido o orientador do Faustino. Ele falou: ó, pare de usar camisa com logomarca de qualquer empresa. Você não está aí para fazer propaganda de empresa. É muito legal. As dicas do Chico, de fato, têm sido preciosas. E a gente viu, né, mudança de qualidade dos primeiros encontros com o Faustino para agora, com a câmera nova. Acho que, enfim, muito melhor, Chico. Super obrigado. Ele está te mandando parabéns? Algum motivo especial, não? Não tem. Eu acho que é pela vida, né? Estamos aqui, né? Eu acho que é pelo fato de eu continuar vivo, talvez, né? É isso aí. Você merece parabéns, muito parabéns. Eu também, todos nós. É um milagre a gente estar vivo. A Girlene Alves, a Mazé, a Maria, a Margarete Costa, todo dia com a gente aqui. Maurício Brito, Silvana Zanella Goriama, Sônia Leite, Carolina Duarte. A Carolina Duarte é me orientando. Sua orientanda? Opa! E ela dizendo aqui um esplendor. E o Chico Teixeira está explicando aqui, seu irmão, ó. Parabéns por tudo. É isso aí. Ah, tá bom, tá ótimo. Parabéns por tudo. Então, ó, gente, o texto, vamos começar. O texto que o Faustino, que está, desculpa, o texto no qual essa conversa, essa aula, esse encontro está baseado, ele tem o título de O Delicado Desafio Dialogal em Tempos Sombrios de Intolerância. É um texto inédito. Nós vamos publicar no site do Pazebem, pazebem.org, simultaneamente a publicação aqui no Brasil, muito provavelmente ainda antes do lançamento do livro na Itália, ou simultaneamente. Então, assim que for sair o texto aqui no Brasil, nós vamos publicar junto no pazebem.org. Tem uma palhinha, eu botei um meio parágrafo do texto na descrição desse vídeo para vocês terem uma ideia, mas o importante é essa conversa aqui, essa aula, acho que vai ser muito, muito prazerosa. Então, você introduz-nos nesse universo, né, do delicado desafio dialogal num tempo sombrio de intolerância no Brasil e em todo o planeta. Faustino, com você. Meu guia teórico sempre que me acompanha nas reflexões é Eric Hobsbawm, o grande historiador marxista inglês, que faleceu há algum tempo, né? E que passou seus últimos anos com leucemia, né? Então, nós somos mais ou menos, participamos dessas aventuras das doenças do sangue, né? E ele fala, e ele termina o livro dele, um dos livros dele, famoso, né? Ele termina falando de escuridão, o breve século XX. A última palavra é escuridão, como a última palavra do livro O Grande Sertão Veredas é travessia. Quer dizer, então seria travessia na escuridão, como efetuar a travessia na escuridão, e o caminho é o caminho da espiritualidade. Então, nós vivemos tempos sombrios no Brasil, vivemos tempos sombrios no mundo inteiro, que são tempos de quê? São tempos que eu chamo aqui de insulamentos dogmáticos, as ilhas de dogmatismo, né? As ilhas de afirmação identitária, nacionalismos, né? De intolerância de todos os matizes, né? E nesse clima, então, sombrio, é que a gente luta em favor do diálogo. É a grande luta de Dalai Lama, é a grande luta do Papa Francisco, é a grande luta de Thich Nhat Hanh, é a grande luta dos grandes líderes, é a grande luta do Lula, né? É a grande luta de todos os que estão vivendo momentos difíceis, mas que acreditam no limiar do mistério, né? Na possibilidade da luz. Então, o diálogo apresenta-se hoje como uma exigência fundamental para a sobrevivência do planeta. A gente pode até dizer a expressão de um grande teólogo francês, ele fala dialogar para não morrer. Essa expressão muito bonita, né? Dialogar para não morrer, expressa um pouco o que eu coloco no início da reflexão, quer dizer, lutar pela preservação da criação. Então, o meu tema
não se refere só ao diálogo entre as religiões, é mais amplo do que isso, né? É um diálogo que envolve toda a criação, é um diálogo que envolve todas as convicções, religiosas ou não. A gente pode até falar, então, em diálogo de interconvicções. Eu gostei desse termo, que me foi passado por uma grande amiga de Belo Horizonte, a Rita Grassi, que pode ser que esteja nos assistindo, e que ela tem pesquisado com determinados autores da França, e ela me disse, de forma muito bonita, numa conversa telefônica há pouco tempo, que ela quer enveredar na sua pesquisa de doutorado na França, na Sorbonne, e o tema que tem se tocado muito lá é esse do diálogo interconvicções, que é para além do diálogo interreligioso como tal. Daí essa reflexão. E o autor que eu começo citando... Essa, então, já é a primeira quebra de paradigma, né? A gente sai do paradigma no qual a gente esteve instalado durante esses anos todos, que era buscar o diálogo interreligioso, para um diálogo que vai para além da dimensão religiosa e interreligiosa, para um diálogo entre convicções. É muito bonito. Isso que é uma ampliação enorme, né, do caminho feito até agora. Né? E é difícil encontrar um termo. Os franceses conseguiram encontrar um termo. Eu acho que ainda não é o melhor termo, não, mas é um termo que me satisfaz no momento, e é interessante, né? Então, um autor que trabalha muito o tema da intolerância é um grande filósofo francês chamado Paul Ricoeur. Paul Ricoeur vai colocar como que dialogar e como se abrir ao pluralismo é difícil nos tempos de intolerância religiosa. Por quê? Porque o pluralismo ele fere convicções. O pluralismo provoca as convicções a se refazerem. Então, essa ideia de convicções fechadas, de mundos ilhados, de mundos obstaculizados pela identidade, ou seja, um mundo plural, é um mundo que provoca a reação dos dogmatismos. Quer dizer, os dogmáticos não gostam do pluralismo religioso. Por isso que o Jacques Dupuy foi tão atacado, porque ele tocou no tema do pluralismo. E o tema do pluralismo é um tema que não agrada aos dogmáticos, seja de que tradição religiosa for, ou seja de que convicção for. Por quê? Porque a realidade plural, ela relativiza as convicções. E, nesse sentido, ela enfraquece as certezas. Então, nós temos que aprender a lidar num mundo onde as certezas são frágeis. Então, é um mundo de mudanças, de transformações. Esse é o primeiro desafio que se coloca para nós nessa reflexão. Muito, muito legal. É interessante como a gente vai mudando os códigos, né? Pensava-se até há pouco no pensamento estabelecido teológico e doutrinal que o relativismo é péssimo, é terrível, é uma grande doença, é algo a ser combatido. E não, né? E não, porque o relativismo não quer dizer abrir mão de nada, mas quer dizer abrir-se para o outro, né? Acho que é muito legal essa ideia de uma revalorização da ideia do relativismo. Né? Ou da relatividade, né? Nesse sentido, ou talvez até melhor, a relatividade, quer dizer, nós temos que trabalhar com a contingência. Não existem mais certezas fechadas. Isso a gente viu muito também na nossa fala sobre o Gilberto Gil, né? Quando ele fala do Deus movimento, né? Deus mudança. Então, lidar com a mudança, aprender a conviver com a mudança, aprender a questionar certezas fechadas, isso é um desafio para quem quer trabalhar na dinâmica dialogal. Isso implica, então, uma disposição nova, aberta. Aí, então, a gente pode começar a falar das malhas novas da hospitalidade. Quais são essas novas malhas da hospitalidade? São malhas que nos apontam para uma espiritualidade nova. Eu diria uma espiritualidade da criação. O grande autor, que não é muito conhecido no Brasil, que é um dominicano, ou melhor, um ex-dominicano, que, aliás, ficou famoso porque escreveu uma carta ao cardeal Ratzinger. O título da carta era Caro Cardeal Ratzinger, Matthew Fox.
esse grande estudioso americano, depois ele saiu dos dominicanos, ele trabalha muito o tema da espiritualidade da criação. E ele mostra nos seus vários livros, infelizmente não tem nada publicado dele em português, ele vai tentar mostrar que a história humana não pode ser separada da história planetária. Quer dizer, nós humanos fazemos parte da história do planeta. Nós humanos somos Terra. Aliás, eu estava lendo um livro, chegou ontem para mim esse livro aqui. Estou apaixonado por esse filósofo. É um filósofo de Seul, na Coreia, e é professor em Berlim. E ele escreveu um livro sobre a filosofia do Zen budismo, e agora escreveu um outro livro chamado Louvação à Terra, uma viagem ao jardim. Ele faz um estudo sobre a relação dele com o jardim que ele tem na casa dele. E vai fazendo toda uma linda reflexão. O nome dele é Byung-Chul Han. Ele tem uns 4, 5 livros publicados em português pela Vozes, editora Vozes. A editora Vozes, ele foi conquistado pela editora Vozes, então alguns livros dele estão saindo em português. Então, o nome Byung-Chul Han. E ele começa esse livro de forma muito bonita, a partir da sua imersão no seu jardim, dizendo uma frase que eu quero repetir aqui. No prólogo do livro dele, ele fala: quanto mais tempo trabalhava no jardim, mais respeito sentia pela terra e pela sua embriagadora beleza. Desde então, tenho a profunda convicção de que a terra é uma criação divina. Passar o tempo no jardim florido me devolveu uma devota piedade. Então, eu estou lembrando da sua florzinha aí, né? Que acompanha os programas. Quer dizer, é seu jardim, né, Mauro? Exatamente. É um pequeno jardim. Então, é interessante esse filósofo de seu... Nossa, lá atrás, realmente é uma super companheira aqui do país. Interessante, o cuidado dele com o jardim fez ele ter uma nova percepção sobre o valor sagrado da terra. Esse é o tema, quando a gente fala de ampliar as malhas da espiritualidade, ou as malhas da hospitalidade, envolvendo a espiritualidade da criação, né? Essa ideia que está muito presente também na encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, cuidado com a casa comum, quando ele fala, logo no início, né? Nós nos esquecemos de que somos terra. Então, e que nós temos que habitar a terra. Eu sempre preocupava com essa questão de Minha Casa Minha Vida, né? O programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa tão importante, tão fundamental, mas que tinha que estar ligado com uma preocupação fundamental. A questão não é construir somente. A questão não está, o desafio não está em construir. O desafio está em habitar. Não adianta você construir casas. Você tem que construir casas onde as pessoas possam habitar. Esse é a grande sacada de um antropólogo que eu acho um dos mais importantes do nosso tempo, que está vivo, Tim Ingold, onde ele fala que nós temos que habitar a terra. E essa expressão também está muito presente no Papa Francisco, essa ideia de que estar vivo no mundo hoje, como o Francisco, meu irmão, nos parabenizou por estarmos vivos, né? Estar vivo é ser capaz de perceber o nexo, a ligação singular que existe entre a nossa dimensão humana e os nossos relacionamentos com a criação, com as malhas da criação. A expressão malha, o Tim Ingold, no livro dele, que foi publicado em português, Estar Vivo, é um livro muito bonito, valeria a pena você divulgar depois aí no site, Estar Vivo, Tim Ingold, editora Vozes. Ele vai usar a expressão network, que é malha. Ele usou essa expressão. Nós vivemos inseridos numa malha. Todos nós estamos inseridos numa malha, como também falou Gilles Deleuze e Félix Guattari, né, falaram do rizoma, né? Não existem pontos
ou posições no rizoma, como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem linhas. Não tem linha inicial e nem linha final. Nós estamos envolvidos numa teia, né? Onde cada ser criado tem seu valor, tem sua dignidade. Por isso que hoje é complicado você simplesmente falar direitos humanos. É claro que existem direitos humanos, mas nós temos que falar hoje de direitos característicos. Tem o direito das árvores, agora acabou de ser lançado na França a proclamação da Declaração do Direito das Árvores, né? Eu postei hoje no Facebook, acaba de sair na França nesse mês, né? Essa declaração do direito das árvores, do direito dos animais, do direito dos vegetais. Então, nós vivemos numa perspectiva mais ampla de malhas, né? Onde cada ser é reconhecido na sua dignidade característica, né? E o ser humano, os direitos humanos, e os outros seres, os seus direitos característicos. Uma ideia de movimento. Acho que você estava querendo falar. Era só para falar dessa maravilha, quer dizer, você está capturando, me parece um movimento que está acontecendo em diversas áreas do conhecimento e da sensibilidade ao mesmo tempo, né, na humanidade. Essa ideia de que tem um espírito do tempo, né, e parece que ele caminha para isso. Você está falando da antropologia, da espiritualidade, né, dessa dimensão de pensar a Terra como muito para além do humano. Sim. Então, que está presente na formulação agora da antropologia, das espiritualidades, e aí você está falando, né, do que vem da Europa, para falar dos nossos amigos budistas, né? Uma borboleta batendo a asa muda o mundo. Portanto, uma borboleta é muito importante, porque ela muda, o bater da asa da borboleta muda o mundo. Então, há uma nova percepção que, ao mesmo tempo, retoma percepções ancestrais na história da humanidade, né? O bem viver aqui na América Latina hoje é um relançamento da cultura ancestral dos indígenas aqui. O mestre Dogen, do Soto Zen, ele fala, quando nasce uma flor, estremece o mundo inteiro, né? É o que a gente chama de ressonância. Tudo que acontece no tempo tem uma ressonância. Assim como na teia de aranha, cada coisa que acontece em qualquer ponto da teia, a aranha capta. Essa percepção da relação é que é a grande novidade, ou então a percepção do movimento. O mestre Dogen dizia, né? Quando o ser humano não é capaz de perceber o movimento das montanhas, ele é incapaz de perceber o seu movimento. Então, quer dizer, tudo está em movimento, tudo está vitalmente em ação. Quando você corta uma árvore, você está cortando um nexo de vitalidade. Então, essa luta nossa brasileira em defesa da Amazônia, contra o desmatamento, é em defesa desse nexo, dessa malha vital onde nós estamos inseridos e sem a qual nós não poderemos sobreviver. Por isso que é uma questão de sobrevivência, essa captação desse movimento. Os antropólogos também têm nos chamado a atenção para uma coisa interessante, e que para o Brasil é muito importante, que é a recuperação das cosmologias antigas, né? Dos povos originários, especialistas em fins de mundo, né? Os índios são especialistas em fim de mundo, que já morreram muitas vezes, né? Já sofreram muitos massacres e sobrevivem com as suas artimanhas. Os quilombolas e todos os outros portadores desses saberes ancestrais e que a Carta da Terra reconhece de forma tão bonita, a Carta da Terra divulgada pelo Leonardo Boff, quando fala da importância da sabedoria espiritual presente entre os povos das diversas culturas em função da defesa de um bem-estar humano, do bem viver. Essa dimensão eu acho que é um ponto importante e que implica para nós uma mudança de olhar. Temos que transformar o nosso olhar. O Zen budismo fala muito isso, no que é ver, a partir dessa percepção, dessa relação. E para que isso aconteça, a gente tem que superar o antropocentrismo. O antropocentrismo é um grande problema da civilização ocidental,
da filosofia ocidental, da religiosidade ocidental, toda voltada para a dimensão da centralidade do humano. Então, nós estamos tentando propor aqui, nessa reflexão, uma visão para além do antropocentrismo. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, ele também faz uma crítica ao antropocentrismo, mas aqueles que reagem contra isso são muitos, né? Que a gente chama hoje de humanos. O Bruno Latour, grande antropólogo francês, ele vai fazer uma distinção entre humanos e terranos. Os humanos são aqueles que defendem o antropoceno, que estão ligados na dinâmica antropocêntrica. E os terranos são os povos de Gaia, que lutam em favor da terra, da relação, do movimento. Então, há uma guerra. Nós vivemos um conflito no mundo. Infelizmente, um conflito que está sendo vencido pelos humanos, aqueles que detêm o capital, que detêm o mercado e que querem justamente fazer avançar essa dimensão antropocena, né? Que é uma mudança geológica em função da presença predatória do ser humano sobre a Terra. Que maravilha! Muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Todos os paradigmas mudam. Relança-se todos os... Abalam-se todos os pilares da civilização ocidental e do capitalismo em especial, né? Outra maneira de olhar, e muito impressionante, né, Faustino, a sensibilidade do Papa Francisco, né? Como ele está na dianteira. O pessoal fala, ele é frágil na formação teológica. Meu Papa Francisco, ele está na dianteira de todas as formulações de ponta da humanidade. De fato, lá na Laudato Si, ele tem uma crítica muito aguda à ideia do antropocentrismo. Mas me surpreendeu quando eu li na Laudato Si essa crítica dele, que veio como é que a igreja vai criticar o antropocentrismo? Crítica vigorosa dele, muito importante mesmo. É porque todos nós crescemos na perspectiva antropocêntrica, na perspectiva teleológica, né, tudo se caminha para um fim, é o cristocentrismo, é o antropocentrismo. Então, nós temos que, aos poucos, ir rompendo essa perspectiva para lidar com a relação. Você falar, por exemplo, hoje, só Jesus Cristo salva, é uma visão problemática em termos de diálogo interreligioso, né? Você pode até dizer, os cristãos encontram Jesus o caminho para viver a experiência da salvação. Mas isso na visão específica do cristianismo. Quando você coloca uma visão objetiva, como realidade objetiva, tudo se complica, na medida... Isso ocorre também com a visão antropocêntrica. Então, nós temos hoje antropólogos importantes, eu vou citar um outro nome aqui que eu acho muito bonito, que é o Philippe Descola, que tem questionado esta tensão entre natureza e cultura, questionado essa dicotomia natureza e cultura que envolve a nossa percepção. Ele acha muito importante você romper com essa dicotomia e entender que há montanhas, vales, planícies, florestas, né? Riachos, pedras, e que estão interrelacionadas, integradas. Essa percepção hoje é que é fundamental. Saiu também agora um outro livro, e infelizmente não saiu em português, eu consegui ele em francês, de um antropólogo, Eduardo Kohn, da Universidade McGill, em Montreal. O livro dele chama Como Pensam as Florestas? Em função de quê? De uma nova ecologia dos eus. Não só do eu humano, mas dos eus que habitam a floresta, que habitam a criação, numa perspectiva realmente fundamental para quebrar essa dicotomia entre humanos e não humanos e entender de forma dinâmica uma nova malha relacional. Quer dizer, essa perspectiva relacional, ela foi muito enfatizada por Claude Lévi-Strauss. E aqui eu cito uma passagem de uma escritora brasileira que tem feito muito sucesso, que é Eliane Brum, citando Lévi-Strauss, num dos artigos que ela escreveu, que ela fala uma coisa muito legal, que é a palavra excepcionalidade. Por que nós demos tanta atenção
a excepcionalidade. Por exemplo, a excepcionalidade humana, a excepcionalidade branca, a excepcionalidade do catolicismo, e assim por diante. Então, a Eliane Brum, com base em Lévi-Strauss, ela fala o seguinte: nós começamos por nos considerarmos especiais em relação aos outros seres vivos. Isso foi o primeiro passo, para, em seguida, alguns de nós começaram a se achar melhores do que os outros seres humanos. E nisso começou uma história maldita em que você vai cada vez excluindo mais, em nome do excepcionalismo. O excepcionalismo humano, depois o excepcionalismo dos brancos, dos cristãos, dos ocidentais, é um excepcionalismo de exclusão, de violência e de morte. Se você quer questionar o antropocentrismo, você tem que questionar o excepcionalismo, que está no coração dessa concepção antropocêntrica. Maravilha, muito, muito interessante, porque na medida em que nós não somos especiais, não nos vemos mais como especiais, a gente olha, então, não para o indivíduo, mas para a pessoa e para a relação. E para a pessoa, qualquer pessoa, né? As pessoas humanas e a pessoa árvore, a pessoa pedra, a pessoa animal, todas as pessoas, né? O antropólogo carioca Eduardo Viveiros de Castro, que eu acho fantástico, que tem trabalhado muito com perspectivismo, ele fala que a nossa maneira de entender o conceito nós é equivocada, porque é uma compreensão que exclui o meio ambiente, ou que exclui o ambiente, ou que exclui as outras criaturas. Sempre que a gente fala nós, já está pressuposto nós humanos, né? Então, nós temos que romper a nossa concepção de ver, de conceber o nós, ampliar as malhas do nós. Esse é o desafio fundamental. Nós estamos envolvidos em malhas muito mais amplas do que as malhas humanas. Então, quando você defende a natureza, quando você defende o ambiente, quando você defende as árvores, os animais, você está defendendo o elo que garante a sobrevivência fundamental do ser humano. É o que a gente chama de biodiversidade, né? Os pequenos e os grandes, os simples e os complexos, eles estão envolvidos numa malha de relação essencial, sem essa relação, a humanidade não poderá sobreviver. Então, essa crítica ao antropocentrismo é uma crítica ao antropoceno, é um conceito que está aparecendo hoje muito importante, que significa o quê? O antropoceno é quando o ser humano deixa de ser um agente biológico para se tornar uma força geológica, alterando a paisagem do planeta e comprometendo sua própria existência e sobrevivência. Por exemplo, quando o ser humano acaba com as montanhas de Minas para buscar o minério e levar o minério para a China, essa é a expressão mais viva do antropoceno. Tudo o que está acontecendo em Minas Gerais hoje, com todos esses dejetos de petróleo, isso é uma expressão mais viva desse novo tempo geológico, que é o tempo do antropoceno. E é contra isso, contra essa dinâmica do antropoceno, que os povos de Gaia têm a tarefa e o dever, o desafio de lutar violentamente, mesmo sabendo que é uma guerra difícil de ser vencida, porque os humanos são muito mais fortes. Na sua reflexão, você traz uma passagem bonita para falar que, a partir desse novo olhar, é do Otávio Paz, né? Que você pula de um estranhamento para um encantamento nesse novo jeito de olhar o mundo e as relações. Como é que é isso? O Arco e a Lira é um livro do Otávio Paz, que é um livro fantástico, que ele fala que, para você poder hospedar a natureza dentro de você, você tem que vencer primeiro o estranhamento. O primeiro contato é de estranhamento. Você reclama das folhas que sujam o seu telhado,
que sujam a sua casa, do risco do galho da árvore que cai sobre o seu carro. Então, você não consegue conviver com a natureza. Há um estranhamento. Do estranhamento, você pode passar por uma primeira relação de proximidade até sentir a natureza fazendo parte do seu ser. Isso aí, o Otávio Paz fala que é necessário um salto contemplativo, fundamental, para você poder perceber e sentir a natureza como parte do seu ser. Isso está num texto do Otávio Paz, que eu cito aqui no meu trabalho, que eu acho também maravilhoso esse texto do Otávio Paz, né? Legal. E aí você vai fazer você faz umas conexões, Faustino, muito inesperadas e umas articulações, umas costuras realmente fantásticas, porque aí você vai juntar duas figuras que não têm aparentemente muito a ver. Você vai juntar o Otávio Paz com o Ailton Krenak. Pois é. Pois é, porque justamente, né, o Ailton Krenak é um povo de Gaia, o que eu chamo de os povos de Gaia. Eles estão em tensão, há uma luta com os humanos. Os humanos são os povos do antropoceno. E os povos de Gaia são os povos que têm uma sensibilidade diferente. Entre eles está o Copenhague, está o Krenak, estão as grandes lideranças quilombolas, são as pessoas que têm uma sensibilidade particular para lutar contra os descaminhos do antropoceno, os caminhos do progresso, da civilização, que justamente estão causando problemas muito graves para a sobrevivência da própria humanidade. Então, nós vivemos essa tensão e nós temos consciência, infelizmente, nós temos consciência que essa guerra está quase perdida, né? Quer dizer, a força dos humanos é muito forte. E o Krenak, ele vai falar o quê? De forma muito bonita. Ele fala: o sagrado pode ser tudo aquilo em que nós botamos os olhos. Então, ele fala, quando o ser humano corta a montanha, a grande dor de Carlos Drummond de Andrade, que viu sua terra natal sendo arrebentada pelas companhias de petróleo, né? As suas montanhas sendo destruídas em nome do progresso. Quer dizer, essa dor de Drummond, quando ele fala que Diamantina é um quadro na parede, como dói, por quê? Porque ele viu, sentiu, experimentou a dinâmica violenta do antropoceno. Então, o Krenak, ele luta contra isso. Ele diz: não há por que ver nas montanhas apenas o seu potencial mineralógico, ou ver nos rios somente o seu capital energético. Isso é o olhar do humano, entende? O humano bota o olho na montanha, como, por exemplo, o nosso presidente, ele bota o olho na montanha e vê riqueza. Bota o olho no rio e vê riqueza. É incapaz de ver o rio como rio e a montanha como montanha. Aí diz o Krenak: há que desvendar a dimensão de mistério que habita o rio e que habita a montanha. Se a gente não é capaz de ver essa perspectiva de mistério, nós não conseguimos entender essa nova dinâmica relacional que é fundamental, que é justamente a ressignificação dos conceitos de diálogo e de hospitalidade. O Otávio Paz fala justamente disso. Como é que você pode passar de um estranhamento inicial a um encantamento peculiar que vai dar justamente essa percepção de uma nova dinâmica de espiritualidade. Muito, muito legal. E, curiosamente, são os povos originários, são aqueles que estão à margem da sociedade que estão plantando as sementes dessa nova relação, na verdade, de um novo diálogo, né? Você está falando em relação, está falando em diálogo, né? Então, de um novo diálogo dos povos terrais, né? O diálogo com a montanha, o diálogo terranos. com o pássaro. Hã? Os povos terranos. Povos terranos, é. E aí, olha, quem são os grandes destruidores da agricultura no Brasil? Os ricos, né? Que infestam o campo brasileiro com agrotóxicos.
Quem são aqueles que dialogam com a natureza para pensar, olha, a gente está chegando de mansinho, respeitando. Quem é o maior produtor de orgânicos do Brasil hoje? O MST. É impressionante, né? Impressionante. Então, nós temos um caminho novo que se abre. E esse caminho novo está ligado ao diálogo. Por isso que eu coloquei na parte do meu texto, no desdobramento dessa reflexão, as disposições para o diálogo. Eu venho trabalhando isso desde os anos 80, né? Desde os anos 90, talvez, as disposições do diálogo estão sempre na minha reflexão. Para você dialogar, você tem que ter disposições interiores. Quais são essas disposições? Eu coloquei 3 disposições aqui no meu texto. A primeira disposição é uma atitude de busca. Você tem que estar aberto para buscar o novo. Para quebrar paradigma, você tem que ter um mundo interior disponível para captar as mudanças, para poder deixar-se transformar pelas mudanças. Eu chamei isso de atitude de busca essencial e profunda. E essa atitude de busca, nessa atitude de busca, você vai conseguir perceber que o outro é portador de um grande patrimônio, diferente do seu. Então, esse é o primeiro aspecto. Todas as nossas lutas e atuações devem ser envolvidas por uma espiritualidade determinada, por uma atitude de abertura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a convicção. Só podemos atuar se temos convicção. Não existe pessoa sem convicção. O diálogo não mata as convicções. O diálogo, ele envolve convicções. Por isso que você fala hoje de diálogo interconvicções. Você tem que respeitar as convicções, não só a sua convicção. Dialogar não é respeitar só a sua convicção, é respeitar a convicção do outro, que é diferente da sua, como um mistério irredutível e irrevogável. Você jamais conseguirá penetrar no mundo do outro. Seja esse outro a sua esposa, a sua amada, seja esse outro a outra religião, seja esse outro mistério ou Deus, ou seja, que nome você dê. Quer dizer, o outro é sempre permeado por uma dimensão de incógnita e de mistério que ninguém consegue penetrar. O diálogo interreligioso não faz você penetrar numa outra religião, não. Faz você dialogar com uma outra religião, mantendo vivas as convicções de cada uma das partes que entra em interlocução. Esse, então, é a segunda disposição para o diálogo. E você falou de 3 disposições? E a terceira é a humildade. Então, a atitude de busca, a firmeza de convicção e a atitude de humildade. Não pode dialogar quem é arrogante ou quem tem híbris totalitária, né? Quem trabalhou muito isso foi o Raymond Panicard, um dos grandes buscadores do diálogo. Nenhum indivíduo humano, nenhum grupo humano, nenhuma religião pode ter a pretensão de portadora excepcional da verdade. Todos somos marcados pela contingência e pelo limite. Então, essa é a disposição fundamental da humildade. E a quarta disposição é a simpatia e a atenção. Ter simpatia pelo outro, ter atenção. Aliás, os 2 grandes autores que falam sobre isso é Thomas Merton e Simone Weil. Simone Weil tem uma frase que eu acho apaixonante numa das cartas que ela escreveu, que ela diz assim: a atenção é a forma mais rara e mais pura da generosidade. Então, você tem que ter atenção ao outro, escutar o outro, né? Essa é uma disposição essencial para qualquer diálogo que aconteça. Isso é... Nossa, que legal. Isso é muito impactante mesmo, porque 10 minutos de atenção genuína ao outro, a outra pessoa, criança, jovem, adulto, idoso, cachorro, planta, 10 minutos de atenção são o presente mais valioso, de fato, que você pode dar para o outro, né? E acaba recebendo o presente de volta, né? O Thomas Merton fala uma palavra bonita sobre isso, né? Ele fala quando as cordas são largadas e o barco já não está mais preso à terra. Então, isso é o diálogo, né?
você se lança a essa simpatia ao mundo do outro. Agora, tem uma outra quebra de paradigma aqui na minha reflexão, que é quando eu falo da alteridade, ou do impacto da alteridade. A gente tem a tendência de achar que o diálogo é uma coisa fácil, que é uma maravilha, que é uma beleza. Eu diria que é e não é, porque o diálogo tem uma dimensão, o contato com o outro, a abertura à alteridade, tem uma dimensão de maravilha. Assim nasceu a filosofia, né? Nasceu com maravilhamento diante do outro, mas tem também agonia. Aí a quebra de paradigma. Porque eu bato num elemento que normalmente não se bate quando se fala do diálogo. Aqui eu chamo atenção para a agonia. O diálogo é também agonia. Por que é agonia? Porque a agonia é a outra face da dinâmica da alteridade, que convoca o sujeito à experiência do limite e da fronteira e da autoexposição. Não é fácil você viver a autoexposição ao outro. Saiu publicado um volume, um livro de quase 2.000 páginas no Brasil, publicado pela editora do Sesc, chama O Livro da Hospitalidade. E o prefácio foi escrito por um filósofo francês, ou historiador, Alain Montandon. E ele fala do estranhamento que envolve a hospitalidade, né? Estar diante do outro é viver a experiência de um estranhamento. Ou seja, a hospitalidade começa quando você bate na porta do outro, começa na soleira da porta, quando então se dá o embate entre dois rostos, né? Entre dois mundos desconhecidos, entre dois mundos estrangeiros. Quer dizer, o diálogo não é só maravilha. O diálogo é agonia, é estranhamento. Então você tem que saber lidar, conviver com estranhamento, para poder vivenciar em profundidade a dinâmica da hospitalidade. Por isso que o Derrida, grande filósofo francês, ele vai falar da hospitalidade, porque existe hostilidade na hospitalidade também. Você não consegue receber uma visita e ficar 15 dias com ela. Vai chegando um momento em que dá uma tensão, não é verdade? Então, você tem que lidar com esse estranhamento. Então, o diálogo envolve esse estranhamento. Por quê? Porque o diálogo envolve a presença de outros diferentes, de outros estranhos, de outros territórios que vêm resguardados por uma sensibilidade escrupulosa. Você tem que saber bater devagar na porta do outro. Isso é o que fala o Montandon, eu acho muito bonito, né? Você não pode bater com força na porta do outro. Você tem que bater delicadamente, com respeito, respeitando a dignidade do outro como diferente. Então, o que é dialogar? Dialogar significa vivenciar o gesto de hospitalidade, mas respeitando a dinâmica de irredutibilidade do outro. Esse é o grande desafio. Só é capaz de dialogar quem é capaz de lidar com o estranhamento, conviver com o estranhamento e buscar pontos de conexão para vivenciar uma busca de encontro determinado. Então, esse é o paradoxo fundamental, ou seja, o gesto hospitaleiro é oferecer ao outro um dom, preservando a distância e instaurando uma presença. Essa dialética que está presente nessa reflexão. Maravilha, né? Porque nos anos 90, início do século, teve toda uma discussão sobre a transparência, né? O valor da transparência, de que tem que ser tudo transparente. E o que você traz agora é essa dimensão de que não é tudo transparente. A opacidade tem seu valor. É preciso respeitar o direito do outro à opacidade. É preciso respeitar que há mistério no outro, e que esse mistério não nos será desvendado, né? É difícil isso. É muito difícil. E quem trabalhou também isso muito bem, que é um grande amigo meu, Marco Lucchesi, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras,
hoje mesmo falei com ele. Ele escreveu um texto sobre guerra de religião no globo. Já tem tempo esse texto, mas eu cito muito. Quando ele fala de diálogo, ele fala algumas palavras que são fundamentais. Ele fala: o diálogo é uma zona de aventura, de espanto e de inquietação. Olha que coisa bonita, né? O diálogo é uma cartografia inacabada. Cartografia inacabada, expressão do Marco Lucchesi, para falar que não é fácil dialogar. Você vai ter que lidar com uma aventura que é arriscada, uma aventura na qual você pode perder a sua vida, a sua convicção. É uma aventura que provoca espanto, porque o outro é um mistério incógnito, e também inquietação, porque balança suas convicções. Então, por isso que você está lidando numa zona de risco quando você trabalha o diálogo interreligioso. Até você, diz o Marco Lucchesi, até você fazer o movimento de abrir os lábios, mover os lábios para conversar com o outro, você tem que vencer essa zona de insegurança. Essa é a beleza do texto conciso. Eu acho muito bacana quando os escritores conseguem fazer uma reflexão concisa. Esse texto do Marco Lucchesi é de uma página só, mas que ele coloca todos os pontos fundamentais do que significa diálogo interreligioso, o diálogo interreligioso. Então, o diálogo se dá não entre individualidades estanques, impenetráveis, mas dois mundos que se envolvem, com as suas diferenças, com as suas peculiaridades, resguardando um mistério que é intransponível. Isso que eu queria chamar a atenção. A Lia Luft, de Porto Alegre, ela tem uma expressão bonita para falar dos relacionamentos humanos. Ela fala: há um silêncio intransponível mesmo nos mais íntimos amores. Quer dizer, um dos mais íntimos amores tem um silêncio que ninguém consegue vencer. Então, no diálogo entre as religiões, há também um silêncio que é intransponível. Então, nós temos que aprender a respeitar o silêncio intransponível que habita no mundo do outro. Tem um filósofo que eu sei que você gosta demais, um teólogo, filósofo que você gosta demais, que é o Adolfo Guéchet. Claro, apaixonado por ele. Ele tem uma passagem que sempre me marcou muito, acho que é no livro dele sobre o sentido, ou Deus, em que ele fala o seguinte: até Deus reconhece e respeita esse espaço de intimidade. Né? Ele fala, quando Adão e Eva comem do fruto proibido e vão se recolher, vão se esconder, Deus entra no jardim e fala: onde estás? Porque tem uma tradição que é: não, Deus me atravessa, me conhece por inteiro, ele me vê tudo, ele é onisciente. Não. No Gênesis, Deus está perguntando: onde estás? Ou seja, Deus está reconhecendo o direito de Adão e de Eva de se esconderem, de se recolherem, de se resguardarem. Legal. Interessante que outro teólogo, Karl Rahner, quando fala de Jesus, ele usa uma expressão também que provoca muito incômodo nos alunos de teologia, mas que eu acho muito interessante, quando ele fala assim: até Jesus vivenciou essa bem-aventurada ignorância de Deus. Então, até Jesus viveu essa opacidade de Deus, que nos coloca diante dessa dimensão de movimento, de abertura, que é tão importante para o diálogo. Aí, então, chegamos no ponto final da nossa reflexão, que eu chamei de habitar espiritualmente a Terra. A retomada do senso da maravilha. Você teve vários programas com o rabino, amigo nosso de São Paulo, falando o Alexandre Leone, sim. Alexandre Leone. E o rabino Heschel, ele fala uma frase bonita num dos livros dele, que ele fala: o mundo contemporâneo perdeu a capacidade de maravilhamento, de maravilhar-se. Então, um dos desafios de habitar espiritualmente a Terra é recuperar ou retomar o senso da maravilha. Então, o que é a espiritualidade? A espiritualidade é a capacidade de celebrar a vida em profundidade, em todos os seus nexos. Isso é espiritualidade. E quando você vive isso em profundidade, daí se irradia naturalmente uma fragrância única, singular, de gratuidade, de atenção, de cortesia, de hospitalidade, de justiça. Então, quer dizer,
todos os frutos ou obras que nós fazemos brotam desse humus fundamental interior de alguém que cuida espiritualmente de uma forma de habitar espiritualmente a Terra. Então, essa nova reverência diante da vida, que foi tão bem colocada, cito novamente a Carta da Terra, quando fala o seguinte: a escolha é nossa. Formar uma aliança global para cuidar da Terra, cuidar uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a diversidade da vida. Esse é o grande desafio. O cuidado essencial, o cuidado fundamental com nós mesmos, com os outros, com o nosso corpo, com o nosso espírito, né? com a criação, com o mundo. Esse é o grande desafio de uma compreensão ampla da hospitalidade, e que o Papa Francisco chamou de espiritualidade ecológica, né? E que envolve uma atenção ao mundo interior, cuidado do mundo interior, né? Para mudar a paisagem, diz Rumi, é preciso mudar o nosso mundo interior, né? Nós temos que transformar essa dinâmica do mundo interior. Quer dizer, a harmonia com a criação é fruto de um processo, de um trabalho interior que envolve simples gestos do cotidiano. Aliás, o Papa Francisco fala isso na encíclica também. A gente faz isso em pequenos gestos do cotidiano, de cuidado, de carinho, de atenção, de hospitalidade, na forma de falar, na nossa linguagem. São delicadezas que a gente tem que ter para poder vivenciar esse desafio dos povos de Gaia contra os tempos marcados pelo antropoceno. Nossa, muito legal. Acho que muda muita coisa, relança-nos na relação, como você falou, conosco mesmo, com os outros e as outras seres humanos, com os outros e as outras seres terrenais. Terrenais, é isso? Eu já falo espécies companheiras, né? Uhum, eu gosto muito desse termo da Donna Haraway. Espécies companheiras, são as espécies de companhia, né? Que são os seres humanos com as outras espécies, formando uma rede relacional, network, que é justamente essa rede fundamental. E com isso eu concluo com o nosso suave monge do Vietnã, Thich Nhat Hanh, que escreveu uma carta à Terra, muito bonita. Não saiu em português também não, mas chama Carta de Amor à Mãe Terra. E que ele fala, então, do ecumenismo mais profundo, que é o ecumenismo que coloca os seres humanos entrelaçados com a Terra. Então, ele fala de forma muito bonita o seguinte: um dos motivos que provocam em nós o medo, o ódio, a raiva, relaciona-se com a ideia que desvincula o ser humano da Terra. Então, quer dizer, o ódio, o medo, a raiva tem a ver com a nossa compreensão de ser humano desvinculado da Terra. Quando a gente se sente ligado à Terra, nós temos condições e instrumentos para lutar contra o ódio, contra o medo e contra a raiva, que, aliás, são as nossas maiores ameaças hoje no Brasil. Né? Maravilha! E sabe quando o Thich Nhat Hanh ouviu falar dos povos dos Andes? Sei lá se ele ouviu falar alguma vez. Carta Mãe Terra, Pachamama. Gente, está espalhado pelo planeta, né? Tem condição, né, Faustino? É um maravilhamento que está espalhado. Não pertence a um povo, não pertence a um lugar, a uma região, a uma geografia. A gente tem possibilidade de mergulhar em tudo, mergulhar em todas as águas, né? A tendência nossa, desses antropólogos, alguns deles que eu falei, como Bruno Latour, ou então filmes como Melancolia, do Lars von Trier, né? Um filme tão pesado. A tendência nossa é de sermos pessimistas diante do tempo que está aí. Há uma inclinação ao pessimismo. Aliás, isso também está presente na obra de Dostoiévski, né? Essa ideia de que a felicidade não é um caminho comum. O caminho comum é a infelicidade. Então, de certa maneira, nós estamos vivendo uma situação muito complicada no mundo.
de força, de dinâmica moderna, antropocêntrica, de predomínio do antropoceno, mas a gente tem que acreditar nos povos de Gaia. Quer dizer, a gente tem que acreditar, e nós estamos encontrando, você falava hoje comigo, movimentos de jovens que explodem pelo mundo afora com outro olhar diferente, que lutam contra os seus pais, contra os seus avós, contra os seus bisavós humanos, que fizeram da Terra o que está acontecendo na Terra. Então, há um grito que soa no ar, que explode no ar e que vem desse mundo jovem, desse mundo adolescente, e que eu acho que, de repente, pode ser uma forcinha a mais nessa guerra desigual entre humanos e terranos. Povo de Gaia, vamos junto nessa. Este foi o Faustino Teixeira Paz e Bem com as malhas da hospitalidade. Na semana que vem, no próximo encontro, que acontece quarta-feira aqui no canal Paz e Bem e quinta-feira na TV 247, aqui na TV 247, nós, na verdade, vamos continuar nessa trilha, nós vamos continuar nesse caminho e conduzidos na conversa por uma adolescente. Não é isso, Faustino? Sim, é o tema da próximo encontro, vai ser esse livro aqui, que eu acabei de ler, da Greta Thunberg, essa jovem adolescente sueca que se tornou famosa pelas suas greves de fome em defesa da manutenção do clima da Terra e contra o progresso e contra essa dinâmica humana antropocêntrica. O livro dela chama A Nossa Casa em Chamas, a nossa batalha contra a mudança climática no mundo. Então vai ser o tema da semana que vem. Então, povo de Gaia, vamos continuar na mesma caminhada, não é isso, Faustino? Sem dúvida. Legal. Sempre com essa, apesar da situação, manter aceso o otimismo de que é possível lutar em favor de um horizonte diferente para se viver em paz e bem. Paz e bem para todo mundo. Paz e bem.